Vamos falar um pouquinho de Mercosul. O presidente Lula discursou na abertura do Mercosul. Vamos ver, vai lá, 6. O presidente Lula disse nesta terça, ao assumir a presidência do Mercosul, que os países do grupo devem apresentar uma resposta rápida e contundente às condições propostas pela União Europeia para a conclusão de um acordo comercial entre os dois blocos. As declarações foram feitas durante a cúpula do bloco em Porto Iguaçu, na Argentina. O Brasil assume a presidência rotativa do grupo, formado ainda por Argentina, Paraguai e Uruguai, por 6 meses. O presidente voltou a defender a criação de uma moeda comum para o comércio entre os países do bloco. Bom, a moeda comum, isso nós já tínhamos, o Galípolo, aliás, vai falar disso hoje também, né, que foi aprovado para o Banco Central. A moeda comum, insista, é uma moeda comum para fazer comércio. Não é assim, vai acabar com o peso, vai acabar com o real. Não, é só para fazer comércio. Por que é importante? Vocês vão ver ainda hoje. Porque quando você faz isso em dólar, os Estados Unidos tomam uma decisão qualquer sobre o dólar, pode interferir na sua negociação. É claro que não há nada de mais nisso. Vamos a outras coisas. O Lula falou sobre Mercosul e democracia. A gente tem o vídeo aí, vai. Diante das guerras que trazem destruição, sofrimento e empobrecimento, cumpre falar de paz. Em um mundo cada vez mais pautado pela competição geopolítica, nossa opção regional deve ser a cooperação e a solidariedade. Face ao aumento do ódio, da intolerância e da mentira política, é urgente renovar o compromisso histórico do Mercosul com o Estado de Direito. Como presidentes democraticamente eleitos, temos o desafio de enfrentar todos os que tentam se apropriar e perverter a democracia. Estou convicto que a construção de um Mercosul mais democrático e participativo é o caminho que temos que trilhar. Está corretíssima a fala. Agora, e Lula vai dizer outras coisas muito boas depois. Agora, o governo e o próprio presidente Lula ajustam a fala sobre Venezuela, sobre Nicarágua, ou vão ficar tomando porrada tanto de democratas como de alguns vagabundos que usam falas ambíguas para atacar o governo e ignorar as coisas boas que estão acontecendo, eu já disse aqui. Lula fica dando capim para a extrema-direita. Ficar babando na gravata. E em tudo quanto é lugar. E na bandeira, e onde quer que seja. Porque depois, ele falou ali, falando aos representantes do Mercosul, e aqueles que estavam na reunião, ele voltou a falar de Venezuela e de Nicarágua. A gente tem o vídeo aí. Nós vamos ainda falar de outras coisas do Mercosul, mas tem o que ele falou de Venezuela e Nicarágua. Vai lá. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. Olha, presidente, os defeitos são múltiplos, certamente. Eu não tenho simpatia por alguns setores da oposição venezuelana, nem da Nicarágua em outros casos. Agora, atenção, seja na Venezuela, seja na Nicarágua, pessoas do seu campo ideológico também, de centro-esquerda, de esquerda, são perseguidas. Basta que não concorde com o regime. A Nicarágua é uma tirania asquerosa.
Quando Vossa Excelência diz eu vou lá conversar com Maduro para resolver o problema de um padre e de um bispo, ok, pode até resolver o problema do padre e do bispo. E o problema dos outros? E daqueles que estão nos cárceres, nos 2 países? País em que a oposição não pode se organizar, em que não tem imprensa livre, é ditadura, presidente, acabou. Então, assim, ou o senhor não fala a respeito, não entra no mérito, em se falando, tem de falar de democracia, que foi assim que Vossa Excelência cresceu politicamente e se elegeu 3 vezes. Sem o quê, fica, insisto, dando discurso para aqueles que aqui dentro tentaram dar golpe de Estado e apoiaram a tentativa de golpe de Estado. Lembre-se de Machado de Assis, presidente. Ideia fixa é uma trava nos olhos. A Venezuela não é uma ditadura e a Nicarágua não é uma ditadura porque os imperialistas dizem que são ditaduras. Elas são ditaduras porque há ditadores nos 2 países que mobilizaram seus grupos e, na prática, golpearam a democracia. Não são os Estados Unidos que fazem a Nicarágua ser ditadura, não são os Estados Unidos que fazem a Venezuela ser ditadura. Esse discurso está errado. Está errado. Cria uma mácula num governo que, eu insisto, acertou em muito, na maioria das coisas. Eu fiz um vídeo de 50 minutos no meu podcast a respeito. Já escrevi a respeito. Um governo que acertou em quase tudo. Não é? Está aí o arcabouço fiscal, veja a reação dos mercados, o esforço agora pela reforma tributária. Para que, presidente, insistir em passar a mão na cabeça de quem não merece o seu esforço? Não, eu não vou apoiar a invasão da Nicarágua, eu não vou apoiar a invasão da Venezuela, como não apoiei. Agora, esse discurso não. Está errado. O Lacalle Pou, presidente do Uruguai, vamos direto para as aspas, falou a respeito. Vai lá. Ele disse: todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano, todos temos opinião clara. É preciso sermos objetivos. Está claro que a Venezuela não vai virar uma democracia saudável e quando há um indício de possibilidade de uma eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, que tem um enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos, não jurídicos. Isso. E o presidente do Paraguai também, Mário Abdo Benítez. O que ele falou, Larissa? Vai você. Vai. Na mesma linha, sempre busquei dar voz ao sofrido povo venezuelano e dessa vez não será uma exceção. A coerência não pode ser deixada de lado no último minuto. Quando surge um caminho de saída, uma esperança com a realização de eleições com oposição, vimos rapidamente apagada essa ilusão com a inabilitação de Maria Corina Machado. Não tem jeito. Não tem jeito. O Lula não vai conseguir emplacar essa. O máximo é criar uma mancha na sua reputação. Ele que tem levado adiante lutas que são importantíssimas, inclusive no âmbito do Mercosul e da União Europeia da negociação.